A nova era chegou, Piastri já é visto como rival à altura de Verstappen. Max se abre, Weber é para Piastri o que meu pai foi para mim. Decisão polêmica em Jeddah, ex-Red Bull critica a escolha de Max no duelo com Piastri. Bortoleto leva lição de Alonso após erro. Crise sem fim, Sauber admite que recuperação está longe de acontecer. Por mais que o circuito de rua de Jeddah tenha oferecido uma corrida limpa e sem grandes incidentes após a primeira volta, o GP da Arábia Saudita foi mais uma página amarga na campanha da Sauber em 2025. Nico Hülkenberg terminou a prova apenas em 15º, enquanto Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em último, mesmo com 2 abandonos à frente. O resultado escancarou não apenas o atual momento da equipe suíça, mas também a falta de perspectivas claras de evolução no curto prazo. O veterano alemão classificou-se apenas em 18º, largou do fim do pelotão e mesmo com uma estratégia alternativa de pneus duros desde o início, foi incapaz de capitalizar qualquer vantagem. Ao fim da prova, a análise de Hülkenberg foi direta. Abre aspas. Tivemos muito desgaste de pneus e pouca velocidade. A diferença para os concorrentes diretos era bastante grande. E claro que começar de trás também não ajuda. A escolha de largar com compostos duros visava prolongar o stint inicial e ganhar posições em eventuais neutralizações, como um safety car. No entanto, a corrida seguiu sem interrupções após a primeira volta, frustrando os planos da equipe. Acho que não houve sequer uma fase amarela além da primeira volta, então foi bem tranquilo. Além da falta de ritmo, o piloto também destacou dificuldades no comportamento do carro. O carro não estava bem equilibrado, tínhamos muito desgaste dos pneus. Isso tornou tudo difícil, e quando você começa atrás, as coisas ficam ainda mais complicadas. No fim, Hülkenberg ganhou apenas uma posição em relação à classificação, herdando o 15º lugar graças aos abandonos de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Com 5 corridas já disputadas, a situação da Sauber preocupa. O carro C45 marcou pontos apenas na abertura da temporada, e desde então a equipe tem figurado no fim do grid. Hülkenberg admite que ainda não há um diagnóstico preciso do problema. Não sei no momento, ainda temos que analisar a corrida de fora. Está bem claro, ainda temos trabalho a fazer para tornar o carro mais rápido, mas esse é o caso de muitas pessoas. Apesar do esforço nos bastidores, a Sauber foi uma das primeiras a implementar atualizações em 25. Os resultados simplesmente não acompanham. Provavelmente serão necessárias mais algumas corridas até que a Sauber leve novas peças para as pistas. A equipe suíça apostou em antecipar o desenvolvimento do C45 logo na estreia na Austrália, enquanto outras equipes ainda nem haviam iniciado suas evoluções. Contudo, o fôlego parece ter acabado cedo. Se Hülkenberg teve um domingo discreto, Gabriel Bortoleto protagonizou uma cena tensa durante a volta 25 da corrida. Após ser ultrapassado por Liam Lawson, o brasileiro tentou se reposicionar para fazer a curva, quase colidiu com o Fernando Alonso, que vinha logo atrás. O espanhol precisou desviar para evitar o acidente. Fiquei surpreso e quase bati, que é a última coisa que você quer, mas ele não me viu. Tive que cortar a curva e devolver a posição imediatamente, porque não queria levar uma punição. Apesar do susto, o bicampeão mundial levou o incidente com um bom humor. No final do dia, voltamos para casa no mesmo avião, mas talvez não consigamos servir o jantar para ele hoje à noite. Gabriel, por sua vez, também tratou de minimizar a situação. Eu queria assustá-lo um pouco, mas é claro que estou brincando. Quando aquele me ultrapassou, tentei fazer a curva e o Fernando apareceu de repente. A relação entre os dois vai além das pistas. Alonso é proprietário da empresa que gerencia a carreira do brasileiro, o que torna o incidente mais leve. E o próprio Alonso, ao comentar o episódio com seu pupilo, deu um tom que também pode servir como conselho à equipe como um todo. Ele não me viu, acontece, parte do aprendizado. A Sauber entra agora na pausa antes do GP de Miami, ciente de que precisa reagir, mas também de que não há soluções imediatas à vista. O desafio passa por repensar o desenvolvimento do carro e dar aos pilotos, especialmente a Gabriel, a chance de evoluir com consistência. Hülkenberg sintetizou bem o sentimento da equipe. Definitivamente, há muito que analisar agora. Então, é bom dar uma pausa durante o intervalo e depois recomeçar em Miami. Em meio a um início de temporada turbulento, a Sauber precisa mais do que atualizações. Precisa de paciência, ajustes internos e, acima de tudo, tempo. O GP da Arábia marcou um raro revés estratégico para Max Verstappen e a Red Bull. Depois de uma largada intensa, o holandês cruzou a linha de chegada na segunda posição, mas apenas após receber uma penalidade de 5 segundos que lhe custou a vitória. A infração, ter cortado a chicane na primeira volta ao disputar posição com Oscar Piastri da McLaren e ganhou vantagem com isso. O lance dividiu opiniões e acendeu um debate que vai além da simples interpretação das regras. E é claro que com tudo isso, Helmut Marko já tem a sua opinião bem definida. Abre aspas, vejo mais como um incidente de corrida. No início, Piastri estava na liderança, mas na última sessão de frenagem, Max retomou mais uma vez.
é o que é. A velocidade estava ótima e o desgaste dos pneus também foi positivo. Vocês viram também. Ultrapassar é incrivelmente difícil. Depois dessa punição, só queríamos levar o carro para casa e ficar com o segundo lugar. Enquanto a Red Bull se viu em rota de colisão com os comissários, um nome familiar dos bastidores da equipe resolveu se pronunciar. A lançar um olhar crítico à gestão estratégica do incidente, Jonathan Whitley, ex-diretor esportivo da Red Bull e atual chefe da equipe Sauber, disse que teria tomado uma atitude totalmente diferente se ainda estivesse no comando da comunicação com Verstappen durante a corrida. Sei quais eram os meus pensamentos. Quero dizer, teria feito diferente. Teria aconselhado a fazer algo diferente. Acho que era a melhor coisa a fazer. Para o dirigente, a escolha de manter Max à frente após o corte curva, mesmo sob risco de punição, foi equivocada. Em sua visão, a Red Bull deveria ter instruído Max a devolver imediatamente a posição a Piastri, o que poderia ter evitado a penalidade. Não quero que ninguém comente sobre o que faríamos como equipe. Não quero comentar sobre o que outras pessoas fariam. Mas acho que aqui teríamos lidado com a situação de forma diferente e teríamos conversado sobre como fazer as coisas de maneira distinta. Whitley ainda fez um paralelo com o episódio ocorrido no ano anterior, no GP dos Estados Unidos de 2004, quando Lando Norris e Verstappen também se tocaram durante uma disputa. Naquela ocasião, Norris foi quem acabou penalizado, mas reclamou publicamente que Max o havia forçado para fora da pista. O clima no paddock da Red Bull após o GP era de frustração e incredulidade. Christian Horner, chefe da equipe, compareceu à coletiva de imprensa munido de imagens de câmera on-board de Verstappen, tentando demonstrar que seu piloto estava à frente de Piastri no momento decisivo da curva 1. Apesar do esforço para mostrar que não houve infração clara, o próprio Horner reconheceu que uma apelação formal à FIA provavelmente não seria levada adiante. O incidente expõe um dilema clássico da F1. Até que ponto a vantagem conquistada fora dos limites de pista justifica uma penalidade? E talvez mais importante, como as equipes devem reagir no calor do momento? A diferença entre uma vitória e um segundo lugar, que claro gerar, pode estar em uma escolha tática de segundos. A Red Bull, acostumada a decisões certeiras, dessa vez hesitou e viu Max, tetracampeão mundial, protagonista da era dominante da equipe, ficar com um amargo segundo lugar. Enquanto isso, Oscar Piastri comemorou uma vitória histórica e Jonathan Whitley, agora do outro lado do muro, relembrou que às vezes o instinto certo precisa ser seguido, mesmo que isso envolva ceder uma posição logo no início. No fim das contas, como já disseram alguns pilotos experientes, na F1 nem sempre é sobre quem é mais rápido, mas sim quem erra menos. E neste domingo em Jeddah, o erro da Red Bull custou caro. E o jovem australiano não apenas superou Max na pista, mas também assumiu o topo da classificação com 10 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe Lando Norris. Mais do que números, o que impressiona é a forma como Piastri tem conduzido o seu campeonato, com consistência, frieza e maturidade raras para um piloto em seu terceiro ano na elite do automobilismo. E isso não passou despercebido nem mesmo por Max Verstappen. O ano passado foi o segundo ano dele. Agora ele está em seu terceiro ano e é muito sólido. Ele é muito calmo em sua abordagem e eu gosto disso. Isso fica evidente na pista. Ele se entrega quando precisa, quase não comete erros. E é disso que você precisa quando quer lutar por um campeonato. Mais do que vencer, Piastri parece ter ganhado respeito de seus rivais. Verstappen foi um dos primeiros a reconhecer isso, com sinceridade e até um certo senso de admiração. Acho que com Mark ao seu lado ele está ajudando muito. Isso é ótimo. As pessoas aprendem com suas próprias carreiras. Foi o que eu fiz com meu pai e Mark está aconselhando Oscar. No fim das contas, Oscar está usando seu talento e é ótimo ver isso. A figura de Mark Webber nos bastidores da carreira de Oscar Piastri tem se mostrado um trunfo importante. O ex-piloto australiano, que foi companheiro de equipe de Sebastian Vettel na era dourada da Red Bull, conhece como poucos os desafios de se manter competitivo na F1. Desde 2019, ele e sua esposa atuam como empresários de Piastri, acompanhando de perto sua ascensão meteórica. Em entrevista ao podcast F1 Nation, Webber comentou sobre a evolução do pupilo, especialmente no aspecto da classificação, onde tem superado adversários como Verstappen, Leclerc, Norris e Hamilton com regularidade. Acho que, como piloto de F1, isso é um grande componente da sua profissão, então é algo que não se perde para ele. Quando você enfrenta Max, Charles, Lando, Lewis, como esses caras nos primeiros anos, há uma artilharia séria em uma volta. Sabemos como é delicado usar esses carros e pneus no sábado, então, devido à inteligência do garoto e à compreensão do que ele precisa melhorar, sim. Mas, como eu disse a ele, você tem mais experiência no dia em que se aposenta, então continue aprendendo. É difícil não traçar paralelos entre o início da carreira de Verstappen e o que Piastri vem mostrando agora. Ambos estrearam jovens. Ambos foram rapidamente reconhecidos como talentos raros. Mas enquanto Max sempre teve uma abordagem agressiva e emocional, moldada em parte por seu pai, e os Verstappen, Oscar parece seguir um caminho mais racional e calculado, influenciado pela postura mais contida de Webber. Outro fator relevante é o domínio técnico da McLaren. Com um carro consistente e veloz em diferentes tipos de circuito, a equipe de Woki lidera o campeonato de construtores com folga. Mas se por um lado isso reforça o favoritismo da equipe, por outro acirra a disputa interna. Lando Norris começou o ano
como favorito, mas acumulou erros e finais de semanas irregulares. Agora vê seu companheiro de equipe não só vencendo corridas, mas assumindo a liderança do campeonato. A pressão está no ar e a McLaren terá que administrar esse delicado equilíbrio entre competição interna e estratégia coletiva. Oscar Piastri já não é apenas uma promessa, é uma realidade. Em um grid repleto de campeões mundiais e talentos consolidados, o australiano de 24 anos mostrou que tem o necessário para enfrentar os grandes nomes da categoria. Sua calma, consistência e capacidade de aprender rapidamente o transformaram em uma ameaça real ao domínio de Max Verstappen. Com 10 pontos de vantagem e 3 vitórias em 5 corridas, Piastri lidera não apenas o campeonato, mas uma nova fase da F1, onde estratégia, inteligência emocional e precisão contam tanto quanto velocidade bruta. E se há algo que a fala de Verstappen deixa claro, é que o holandês sabe que o título de 2025 está longe de ser um passeio. Será uma batalha dura, volta a volta, com um adversário que aprende rápido, quase não erra. E aí, na sua opinião, Oscar Piastri seria o melhor adversário pós-Hamilton em 2021? Qual a sua opinião? Comente aqui embaixo. Se você fosse Max Verstappen, como você teria agido já na primeira curva? E se você fosse engenheiro de Max, qual ordem você teria dado para ele? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!